Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Fico muito feliz em ver vocês por aqui. Espero que estejam gostando das nossas sequências de vídeo. Agora falando sobre adolescência, e hoje vamos falar sobre como a gente reconhecer que algo pode estar errado com o nosso adolescente e que ele precisa de ajuda. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva por aqui, deixa seu like, ativa as notificações, procura deixar os seus assuntos de interesse que ajudam pra gente pensar nos próximos vídeos aí, né? Bom, no último vídeo a gente falou um pouquinho sobre as características principais e marcantes desse período de desenvolvimento que é a adolescência. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como eu sei que meu adolescente precisa de ajuda e o que eu posso fazer para ajudar o meu adolescente. Bom, a primeira questão que a gente precisa entender é que a gente está falando de ser humano, a gente não está falando de robozinho, nem de máquina e nem de alguém que tem padrões. Então a gente está falando de pessoas são diferentes. Cada adolescente, por mais que a gente tenha toda a questão que eu falei no vídeo passado sobre o amadurecimento, sobre as questões hormonais e tudo mais, a gente sabe que cada um deles vai viver essa fase de uma maneira diferente, né? E tudo que a gente vem trabalhando aqui nos outros vídeos também, que é plantado lá na infância, vai fazer uma extrema diferença agora, quando eles chegarem lá no período da adolescência, para fazerem as escolhas deles também, né? Mas de uma forma geral, que eu vou falar aqui para vocês, é um padrão do que a gente observa pela média, que pode acontecer e que pode indicar assim, poxa, eu tenho que ficar em alerta. Que pode ser sim que o meu adolescente, o adolescente que eu conheço aqui, ele esteja passando um período difícil e esteja precisando de ajuda. Então, quais são os pontos aí que eu falo, né, que a gente deve ficar em alerta? Intenso isolamento social, né? Então esse adolescente, ele às vezes não quer mais sair, ele não quer mais ver os amigos, ele fica muito tempo no quarto, muito tempo em internet, muitas vezes não quer comer ou a comida vem em excesso, né? Então a gente começa a perceber assim que às vezes tenta preencher algo com a comida, então acabou de comer já tá com fome de novo, tá sempre procurando alguma coisa para comer, é uma coisa meio do insaciável, sabe? Intensos comportamentos de ansiedade, então às vezes a gente começa a perceber que eles começam a fazer o que a gente chama de skin picking, né, que é puxar a pelinha do corpo, puxar a sobrancelha, cabelo, roer muito as unhas, ficar muito agitado, né, às vezes andando pela casa, os comportamentos, inclusive, né, por exemplo, de sono modificam muito, então às vezes o padrão de sono, né, ou não tem sono, ou vai dormir, às vezes não tem, reclama muito, eu deito, mas não consigo dormir, eu demoro, eu acordo várias vezes à noite, eu tenho sono demais, né, porque assim, gente, um parênteses, adolescente precisa realmente dormir mais que o padrão, tá, assim, eu acho que a fase da nossa vida, tirando quando a gente é recém-nascido e bem bebê, que a gente mais precisa de sono é a adolescência, né? Então a gente tem aí uma necessidade de 9, 10 horas de sono quando a gente é adolescente. Mas tirando esse ponto, né, quer dizer, é quando a gente percebe assim, sabe? Aquela apatia, aquele desinteresse por coisas que até então eles gostavam muito. A gente percebe também que alguns comportamentos podem começar a acontecer, então alguns pais e mães comentam que começam a perceber, por exemplo, manchas, né, que eles acabam fazendo autolesão. Alguns usam muito as blusas, né, às vezes acaba mesmo com calor, acaba usando blusa para esconder um pouco essa coisa dos cortes, ou calça o tempo todo. Eu não tô dizendo, tá, gente, que sempre que eles estiverem de blusa ou de calça quer dizer que eles estão se autolesionando, não é isso. Mas é que pode ser um indicativo, é como eu disse, né? Pode, cada um lida de uma forma e a gente tem que ficar atenta para perceber. Outra coisa que também pode ser um alerta é a escola, né? Então, assim, começar a ter queda de notas, muitas vezes ser chamado na escola por comportamentos que não são legais, às vezes comportamento assim de muita briga, de discussão com os amigos, de queda de notas realmente que não eram padrão, ou um professor relatar um desinteresse na aula, uma falta de atenção, enfim, falas, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque em termos de ideação suicida, um mito que se tem é de que as pessoas não falam que elas vão se suicidar, né? Mas isso não é verdade, tá? As pessoas, quando elas estão pensando em suicídio, elas já têm falas que denunciam isso em muitos momentos. Então, às vezes, elas já colocam ali alguma intenção, elas já colocam alguma possibilidade que elas possam ter
Por exemplo, eu não presto pra nada, eu não quero mais continuar vivendo, pra que eu tô aqui, nenhum amigo gosta de mim. Então essas falas muito depressivas, muito carregadas, muito pessimistas, a gente também precisa começar a ficar muito alerta, né? E uma coisa que eu sempre digo, gente, é assim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Se você percebe que pode ter alguma coisa de errada, procure ajuda, né? Se você tem dúvida, procure ajuda. Se o adolescente se recusa a ir, porque isso é muito comum de acontecer, eu tenho muitas mães que dizem, Renata, não quer ir, vá você, né? Converse você com o psiquiatra, pelo menos para você tirar a dúvida e entender, tá, realmente é isso que pode estar acontecendo? Então vá até um psiquiatra, procure um psicólogo que atenda adolescente, converse com ele, olha, tá acontecendo isso, eu devo me preocupar ou não, como que eu posso tentar trazer ele aqui? Porque uma coisa que eu digo, gente, é assim, eu sei que com adolescente é mais complicado que criança, né? Porque crianças a gente pega no carro, põe e leva. Adolescente a gente às vezes não pode agir assim, a gente precisa tomar um pouco de cuidado porque eles já têm muito vontade própria e eles já têm tamanho e tudo mais, né? Também não dá pra gente pegar no carro e levar. A gente precisa ter um respeito, porém existem situações em que a gente não pode ter respeito, né? Em relação assim, como eu digo assim, que a gente não pode ter respeito é assim, né? Não quero dizer que a gente tem que ser desrespeitoso, mas que a gente precisa ter uma atitude, às vezes até um pouco mais, olha, a gente não tem opção, você precisa de ajuda e você vai, e eu vou levar, né? E assim, às vezes, não quer ir, agenda online, faz uma primeira sessão online, né? Hoje em dia a gente tem muitas demandas e muitos infinitos recursos para buscar essas ajudas, então eu acho que se tá difícil, se você tá na dúvida, procura você antes, procura conversar com esse profissional e entender até de que forma que você pode conseguir levar, de que forma que você pode conseguir auxílio, né? Às vezes é questão também de conversar, de ir convencendo, de mostrar as necessidades, e eu acho que isso vai ficar para uma próxima conversa, né? O como a gente pode se conectar, o como a gente pode se comunicar e o como a gente pode realmente deixar com que aquele vínculo que muitas vezes a gente tinha com os nossos filhos quando eles eram crianças ou com as nossas crianças não se perca na adolescência, né? Vem comigo que nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bem?